Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então mais um vídeo, dessa vez mais um resumo de livro, de um livro espetacular chamado Ciência, Tecnologia e Governo, do grande Murray Rothbard. E esse livro é muito interessante porque vai desmentir vários mitos sobre o fato de muitos acreditarem que a ciência tem que ser necessariamente feita pelo Estado ou, em grande parte, ter investimento estatal, principalmente em alguns setores que as pessoas não conseguem conceber sem a participação do Estado, como o setor nuclear, aeroespacial, etc. Bom, vamos lá então. Prefácio à edição americana de David Gordon. Quando Murray Rothbard escreveu Ciência, Tecnologia e Governo, em 1959, os defensores do livre comércio precisavam enfrentar um desafio que permanece relevante até hoje. Em 1957, a União Soviética lançou seu satélite Sputnik, derrotando assim os Estados Unidos na corrida entre os dois países para serem os primeiros no espaço. Essa vitória mostrou, ou pelo menos sugeriu, a superioridade da ciência de planejamento central soviético em relação à economia de mercado americana. Críticos do sistema de livre empresa, como John Kenneth Galbraith, um dos economistas menos favoritos de Rothbard, afirmava que a pesquisa e o desenvolvimento científicos exigiam planejamento e controle do governo. O livre mercado, afirmava esses críticos, não poderia realizar os vastos esforços de pesquisa agora exigidos. A iniciativa privada poderia ter construído a bomba atômica. Os soviéticos há muito partiram, mas as falácias dos argumentos a favor da ciência controlada centralmente sobrevivem até hoje. Os gastos do governo com ciência e tecnologia aumentaram muito além de seu nível em 1959. Nessa monografia brilhante, Rothbard habilmente vira o jogo contra os apoiadores do grande governo. Ao fazer isso, ele exibe sua combinação singular de domínio de princípios teóricos e conhecimento cabal da evidência empírica e literatura acadêmica em cada assunto que aborda. Ele mostra que a ciência avança melhor sobre o livre mercado. As alegações em contrário dos centralizadores são espúrias. Ele começa uma questão fundamental: como decidimos quanto dinheiro gastar em pesquisa? Quanto mais gastamos, menos temos para gastar em outras coisas. É melhor deixar a decisão para o livre mercado. Abre aspas. Esse fato da realidade, então, deve ser enfrentado. Se há mais cientistas ou mais pesquisas científicas, então deve haver menos gente e menos recursos disponíveis para a produção de todos os outros bens e serviços da economia. A questão crucial, então, é quanto? Quantas pessoas e quanto capital deve ser canalizado para cada uma das várias ocupações, incluindo ciência e tecnologia? Um dos grandes, embora frequentemente não celebrados, méritos da economia de livre empresa é que só ela pode garantir uma distribuição e alocação harmoniosa e racional dos recursos produtivos. Por meio do sistema de preços livres, os consumidores sinalizam aos trabalhadores, capitalistas e homens de negócios quais ocupações são mais urgentemente necessárias. E o funcionamento automático e intrincado do sistema de preços transmite essas mensagens a todos, criando assim uma economia eficiente e de bom funcionamento. Fecha aspas. Se um opositor disser, mas o livre mercado que você elogia não resultou em uma escassez de cientistas, Roth vai ter uma resposta devastadora. Que escassez? Abre aspas. Se, então, houver escassez de cientistas, os salários de mercado para cientistas aumentarão significativamente em relação a outras ocupações. Mas uma vez que eles não aumentaram tanto, há realmente uma escassez de cientistas? Essa questão foi investida cientificamente apenas recentemente. Desde 1939, o salário dos engenheiros relativo aos ganhos dos médicos, dentistas e advogados diminuíram e também diminuíram em relação aos assalariados da indústria. Até mesmo o salário de clérigos, farmacêuticos e professores de escolas aumentaram em relação dos engenheiros nesse período. Como então pode haver falta de engenheiros? Fecha aspas. Mesmo que não haja escassez de cientistas, no entanto, não permanece o caso de que, nas condições atuais, os avanços no conhecimento científico requerem esforços gigantescos além do âmbito do livre mercado. Rothbard enfrenta esse dogma de frente. Abre aspas. Surgiu o mito de que a pesquisa governamental se tornou necessária em nossa era tecnológica, porque somente a pesquisa em equipe, planejada, dirigida e em grande escala, pode produzir invenções importantes para desenvolvê-la adequadamente. O dia do inventor individual ou de pequena escala supostamente acabou e já era. E a forte diferença é que o governo, como potencialmente operador de maior escala, deve desempenhar um papel de liderança até mesmo na pesquisa científica não militar. Esse mito comum foi completamente destruído pelas pesquisas de John Dilks, David Sowers e Richard Stillemer em seus trabalhos recentes muito importantes.
Pegando 61 das invenções mais importantes do século XX, Dilkes et al. Descobriram que mais da metade delas eram trabalho de inventores individuais, com os indivíduos trabalhando em suas próprias direções e com recursos muito limitados. Fecha aspas. Nem mesmo a construção da bomba atômica é uma exceção à superioridade do livre mercado sobre a ciência controlada pelo governo. Abre aspas. As descobertas atômicas fundamentais foram feitas por cientistas acadêmicos trabalhando com equipamentos simples. Um dos maiores desses cientistas comentou: não podíamos pagar equipamentos elaborados, então tivemos que pensar. Além disso, praticamente todo o trabalho inicial sobre energia atômica, até o final de 1940, foi financiado por fundações privadas e universidades. E o desenvolvimento da bomba foi, para fins de paz, um processo extremamente perdulário. Fecha aspas. As alegadas grandes conquistas da ciência soviética, incluindo o tão elogiado Sputnik, não impressionaram Rothbard. Abre aspas. Temos ouvido muito recentemente sobre as alegadas glórias da ciência soviética e sobre a necessidade dos Estados Unidos alcançarem maravilhas como Sputniks. Qual é o verdadeiro registro da ciência soviética? O professor John R. Baker, analisando esse registro, mostra que, nos primórdios da União Soviética, os velhos cientistas pré-revolucionários continuaram a se sair bem, em grande parte porque a ciência ainda não estava sob o planejamento do governo. Isso só veio com o segundo plano quinquenal, em 1932. O controle governamental da ciência, o planejamento governamental da ciência, estão fadados a resultar na politização da ciência, na substituição de objetivos políticos e critérios políticos por científicos. Mesmo cientistas pró-soviéticos admitiram que a pesquisa soviética é inferior à americana, que a pesquisa básica, em contraste complicada, é negligenciada, que há muita burocracia, que pouco trabalho fundamentalmente criativo foi feito, e que a ciência é indevidamente governada por considerações políticas, como as visões políticas do cientista que propõe qualquer teoria. Cientistas são fuzilados por assumir uma posição que é desfavorável à política. Fecha aspas. 1. Princípios gerais. A questão econômica crucial e uma das questões sociais mais importantes é a alocação de recursos, onde os vários e numerosos fatores produtivos, como terra, trabalho ou capital, devem ser alocados e quanto de cada tipo para cada uso. Esse é o problema econômico e todas as questões sociais devem lidar com ele. A importante questão da ciência e tecnologia americanas também é um problema de alocação de recursos. Assim, nossa tecnologia e produtividade em expansão requerem muitos cientistas, pesquisadores, engenheiros, etc. Também requer muitos tipos diferentes de recursos a serem investidos em pesquisa e desenvolvimento. Mas nossa economia também requer muitos outros bens e serviços e muitos outros tipos de investimento, todos essenciais para seu bom funcionamento. Requer, por exemplo, o transporte para mover mercadorias, linhas de produção para fabricá-las, operadores de telefonia e reparadores para equipar nossa gigantesca rede de comunicações. Requer até fabricantes e distribuidores de papel, pois como uma economia moderna, incluindo uma equipe de pesquisa científica, pode operar sem papel. Lembrando que o livro é de 1959. Esses são apenas alguns dos infinitos números de bens e serviços que constituem uma economia funcional. Esse fato da realidade, então, deve ser enfrentado. Se há mais cientistas ou mais pesquisas científicas, então deve haver menos gente e menos recursos disponíveis para a produção de todos os outros bens e serviços da economia. A questão crucial, então, é quanto. Quantas pessoas e quanto capital deve ser canalizado para cada uma das várias ocupações, incluindo ciência e tecnologia. Um dos grandes, embora frequentemente não celebrados, méritos da economia de livre iniciativa é que só ela pode garantir uma distribuição e alocação harmoniosa e racional dos recursos produtivos. Por meio do sistema de preços livres, os consumidores sinalizam aos trabalhadores, capitalistas e homens de negócios quais ocupações são mais urgentemente necessárias, e um funcionamento automático e intricado do sistema de preços transmite essas mensagens a todos, criando assim uma economia eficiente e de bom funcionamento. Existe uma e apenas uma alternativa às orientações voluntárias e um sistema de preços livres, e essa é a ordem do governo. E esse comando não é apenas ruim porque viola a tradição da liberdade individual e da livre iniciativa sobre a qual a grandeza americana é construída. Também é ruim porque é inevitavelmente ineficiente e autodestrutivo. Pois, simultaneamente em que a intervenção governamental possa prejudicar o sistema econômico e sua tarefa de satisfazer a demanda do consumidor, ela não pode forçar a economia a seguir suas próprias demandas com eficiência, pois a intervenção governamental fragmentada só pode perturbar uma economia e derrotar seus próprios fins. Enquanto o planejamento central geral, ao destruir o sistema de preços, priva-se da possibilidade do cálculo econômico racional. Na falta de um sistema de preços livres, ele jamais poderá satisfazer o desejo dos consumidores ou os seus próprios planejadores,
pois não será capaz de alocar o número infinito e os tipos de recursos de trabalho e capital com qualquer grau de eficiência. Há outras considerações. Devemos reconhecer, por exemplo, que apenas o livre mercado é compatível com a livre escolha de cada homem de sua própria ocupação. Uma economia administrada pelo governo deve envolver o planejamento governamental do trabalho, bem como de outros recursos, o que significa, em última análise, que as pessoas devem ser informadas sobre quais empregos e onde podem trabalhar e em que não. Se o livre mercado for impedido de oferecer seus incentivos voluntários de salários mais altos nas ocupações e áreas que são mais necessárias para os consumidores e, assim, de mudar de trabalho pacificamente, permitindo que cada homem trabalhe no trabalho que ele mais gosta, então o governo deve ditar cada tipo de homem local de trabalho e todos devemos nos tornar escravos do Estado. 2. Dois problemas básicos, pesquisa geral e pesquisa militar. O problema da ciência e da tecnologia em nosso mundo moderno é realmente duplo, e os dois problemas deveriam ser estritamente separados, em vez de confusos como agora estão na mente do público. O problema A é a alocação geral de recursos em ciência e tecnologia em comparação com os outros setores da economia. O problema B é a alocação de recursos necessários na esfera militar, especificamente na tecnologia militar. O primeiro problema é um problema econômico geral e o segundo é um problema especificamente militar. Contra o primeiro problema, a solução segue rápida e facilmente de nossas premissas gerais. É apenas do trabalho da economia de livre mercado. Qualquer intervenção do governo nesse trabalho só pode distorcer e perturbar a economia, prejudicar o funcionamento eficiente e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e substituir a liberdade individual por coerção não desejável. E quanto ao problema B, a alocação de recursos entre civis e militares. Aqui devemos considerar a função geral do governo na esfera militar. Ao conceder ao governo o monopólio virtual da força, o sistema americano passou a confiar ao governo o uso dessa força para a defesa da pessoa e da propriedade. Tendo o monopólio virtual de defesa, o governo tributa os cidadãos privados na medida necessária para sua defesa contra inimigos externos e internos. No sistema americano, a defesa interna tem sido função de estados e localidades, defesa militar contra países estrangeiros, tarefa do governo federal. O governo federal, portanto, estabelece o orçamento para atingir determinado nível que deseja para a defesa militar, e a pesquisa e o desenvolvimento militar certamente fazem parte dessa defesa. A alocação de recursos para fins militares, então, está sob o sistema americano na competência do governo federal. E, no entanto, isso não simplesmente encerra o assunto. Cabe ao governo 1. Nunca se esquecer que recursos escassos estão sempre sendo alocados e, portanto, que os militares ganham, o setor civil perde. E 2. Deixar, sempre que possível, os assuntos militares na mão da economia privada, tanto com o propósito de maximizar a liberdade econômica, quanto com o objetivo de maximizar a eficiência econômica. O primeiro é um modo de pensar para o qual qualquer burocrata do governo, civil ou militar é incompatível, e que ele deve aprender a perceber que mais militar significa menos para a economia privada, e lembrar que as forças armadas são um derivado dependente de uma economia civil forte e saudável. Carros de guerra dependem de indústria sólida de ferro e aço, fabricação de tanques, linhas férreas para o transporte desses, etc. A menos que venhamos a viver numa realidade totalmente socialista, que também já vemos não ser funcional, a esfera militar necessita contar com uma miríade de serviços e produtos de natureza privada, dentre eles papel, para o seu funcionamento. Esse princípio é amplamente reconhecido no campo da produção de materiais. Por que, então, não deveria valer para a pesquisa científica militar? A pesquisa e o desenvolvimento privados, contratados com fundos do governo, são uma política muito melhor, de qualquer ângulo, do que a pesquisa direta do governo. Outra consideração importante. Na medida em que o governo ainda considera militarmente vital empregar ele próprio técnicos em vez de adquirir os serviços de empresas privadas, ele deveria contratar esse pessoal no mercado de trabalho livre em vez de recrutá-lo. O alargamento das fronteiras da ciência, descobrindo novos produtos e novos métodos, requer mentes livres e desimpedidas que se dediquem ao trabalho que fazem e sejam pagas de acordo com seu valor. O trabalho não pode ser feito por homens que são convocados para trabalhos forçados por uma quantia muito inferior ao valor de seu produto. Os escravos talvez possam ser úteis para varrer pisos ou cavar valas, mas eles não podem ser usados com sucesso para trabalhos criativos, exigindo habilidade e originalidade. E isso, é claro, levanta outra questão, como apontado no relatório Cordner ao Departamento de Defesa. Cada vez mais, as forças militares modernas, na era nuclear, dependem das habilidades e criatividade de técnicos treinados, ao invés de pastores não treinados.
Não é então um dos requisitos da era nuclear e bacteriológica que descartemos o projeto como obsoleto e contemos com os ávidos serviços voluntários de técnicos qualificados contratados aos preços de mercado que eles merecem? Em todos esses problemas, há outra questão básica que não devemos esquecer. Não é a liberdade ao invés da coerção, não só a melhor forma de estimular a eficiência e o avanço científico, mas também a forma de mostrar aos povos do mundo, inclusive os povos do bloco soviético, de que o modo de liberdade americano pode vencer o modo de coerção soviético a qualquer momento, em qualquer terreno. Se, ao contrário, tentarmos competir com os soviéticos, empregando métodos essencialmente soviéticos, que ideologia virá a parecer melhor para os povos do mundo? 3. Problemas específicos. A alegada escassez de cientistas. É amplamente afirmado que o governo federal deve subsidiar a educação científica a fim de aliviar essa suposta escassez. Agora vamos analisar essa questão mais de perto. Em primeiro lugar, a escassez de cientistas é um problema geral e não militar. Os militares podem adquirir o serviço de tantos cientistas existentes, como empregados diretos ou como empregados contratados privados, quantos forem necessários. O fardo da escassez será então sentido pelo setor civil e não pelo militar. Além disso, se realmente há escassez de cientistas, como remediar? Não pelo governo. O governo não pode fabricar um cientista. O cientista deve entrar nessa profissão eles próprios. Agora, existem duas fontes de abastecimento de cientistas. A, de adultos que deixaram a profissão e podem ser induzidos a reingressar, por exemplo, ex-mulheres químicas que agora são donas de casa, e B, jovens que estão ingressando na profissão pela primeira vez. A categoria A pode ser induzida a reingressar de apenas uma maneira, pagando-lhes salários mais altos e, portanto, atraindo o influxo. E a segunda categoria, em última análise, só pode ser estimulada da mesma forma, por salários mais altos. Os jovens entram no campo científico por uma mistura de dois motivos: o amor pelo trabalho e os salários esperados e as oportunidades de emprego. O primeiro não pode ser aumentado por ninguém, exceto o próprio jovem cientista, embora possa ser feito mais por meio de métodos educacionais para despertar seu interesse. Veja abaixo. Apenas o fator salário pode ser aumentado por outros. A maneira de aumentar a oferta de cientistas, então, é simplesmente aumentar o salário dos cientistas em relação a outras ocupações. Se todos os salários aumentarem, então, obviamente, haverá um pouco ou nenhum incentivo adicional para entrar na ciência. Já está se tornando evidente que a ajuda federal à educação científica, por exemplo, é um método impróprio e mal sucedido de aliviar a escassez de cientistas. Vimos que qualquer escassez deve resultar do fato de que os salários científicos não são maiores que as outras ocupações. Suponha, então, que o governo federal gaste o dinheiro dos impostos para subsidiar estudantes de ciências. Quais são os efeitos? A única coisa que pode conseguir é criar mais estudantes de ciências, que então descobrirão que, por causa do aumento da oferta, os salários científicos não só não aumentaram, eles são ainda mais baixos se comparado a outras áreas. O resultado só pode ser levar mais e mais cientistas para fora do campo e para outros e desencorajar qualquer outro estudante de aproveitar as vantagens do programa subsidiado. Em resumo, o resultado final dos subsídios federais ao estudo da ciência só pode ser agravar a escassez de cientistas em vez de aliviá-la, pois o problema crucial, os salários pioram em vez de melhorar com essa intervenção. Esse é um dos inúmeros exemplos de intervenção governamental com o objetivo de resolver um determinado problema, acabando por não resolvê-lo, mas criando novos problemas que precisam de cura. Se, então, houver escassez de cientistas, os salários de mercado para cientistas aumentarão significativamente em relação a outras ocupações. Mas uma vez que eles não aumentaram tanto, há realmente uma escassez de cientistas? Essa questão foi investigada cientificamente apenas recentemente, depois de muitas especulações sobre o assunto, em um estudo altamente importante de Blank e Stigler, do National Bureau of Economic Research. Os autores descobriram, por exemplo, que nos últimos 80 anos, o número de químicos e engenheiros nos Estados Unidos cresceu consideravelmente, mais de 17 vezes do que a força de trabalho total. Dificilmente parece uma escassez. Mesmo nos anos desde 1950, quando a demanda por serviços científicos cresceu rapidamente devido à Guerra da Coreia, os aumentos nos salários científicos não foram maiores do que as outras ocupações e, na verdade, eles foram mais uma vez menores desde o fim do arroubo de demanda de guerra em 1952. Além de seus estudos cruciais de engenheiros e outros cientistas, Planck e Stigler também investigaram os campos da matemática e da física. Esses cientistas estão principalmente em faculdades e universidades. 87% dos matemáticos e quase 60% dos físicos trabalham em faculdades. Os autores descobriram que a tendência de rápido aumento de matrículas em faculdades, juntamente com a queda constante na produção professor-aluno nessas disciplinas, garante uma demanda alta e em expansão por professores de física e matemática em um futuro distante.
E quanto à oferta, o aumento crescente do número relativo, assim como absoluto, de doutores em ciências, atesta a expansão da oferta. Portanto, não há uma necessidade de temer uma escassez geral de matemáticos ou físicos. Existe outra maneira pela qual o governo tende a criar sua própria escassez de cientistas trabalhando em projetos militares. Isso ocorre por meio de regulamentações onerosas de segurança e sigilo que tornam as condições de trabalho desagradáveis e pouco atraentes para os cientistas. Com certeza, não queremos encorajar espiões russos a roubar nossos segredos militares. No entanto, devemos reconhecer que a invenção científica é a descoberta das leis naturais e que essas leis podem ser encontradas por todos, sejam russos ou americanos. Ao longo da história, nenhuma nova invenção importante permaneceu em segredo por muito tempo, e a espionagem ou a descoberta independente acabaria por fornecer aos russos a mesma tecnologia. Aqui eu abro um parênteses, né? Só lembrar do casal Rosenberg, que eram comunistas infiltrados no governo americano, que acabaram passando os planos da bomba atômica para a União Soviética, né? É muito mais importante, portanto, criar um clima de liberdade no qual os cientistas possam operar criativamente. E se os cientistas são naturalmente relutantes em trabalhar sob restrições onerosas, a única maneira de induzi-los a doar suas energias criativas para o trabalho militar é relaxando essas restrições. E deve-se reconhecer que, conhecendo a mente burocrática como conhecemos, muitas restrições militares simplesmente multiplicam a burocracia desnecessária em vez de proteger segredos militares vitais. Assim, investigações de segurança têm sido feitas de cientistas engajados em pesquisas básicas abertas, onde não havia dúvida de que o material secreto estava sendo usado. Nesses casos, a National Science Foundation advertiu: as investigações de lealdade ou de tipo de segurança são claramente desejáveis e improváveis de servir a qualquer propósito útil. Os regulamentos de segurança suprimiram pesquisas médicas dedicadas inteiramente a problemas não militares como pressão alta e esclerose múltipla. O Dr. Fritz Zwicky, eminente professor de astrofísica do Instituto de Tecnologia da Califórnia, foi suspenso do trabalho com mísseis guiados simplesmente porque escolheu manter sua cidadania suíça. Esses procedimentos absurdos deveriam ser alterados. O professor Alfred Bornemann escreveu, abre aspas, quer uma política de sigilo tenha ou não sido justificada no passado, dificilmente pode ser justificada por razões de segurança. A liberdade de pensamento e iniciativa é essencial. O próprio sucesso militar sempre dependeu no passado dos efeitos ou produtos do pensamento livre e da iniciativa privada em períodos de entreguerras. Fecha aspas. No campo crítico da educação, que é a fonte final dos cientistas, o governo pode remover suas próprias repressões sobre o ensino de ciências. Por exemplo, toda a filosofia da educação pública nesse país precisa de uma revisão. Isso foi recentemente apontado com uma força cada vez maior em bairros que vão da Almirante Rickover a Life Magazine. Em suma, devemos abandonar a filosofia paralisante de ajuste de vida de nossas escolas, que antes doutrina as crianças no ajuste de grupo, do que equipá-los com as habilidades mentais e disciplinas da ciência ou qualquer outro assunto intelectual. Nossas escolas devem mais uma vez considerar sua função básica de ensinar matérias, encorajar o rápido amadurecimento de mentes jovens e brilhantes. A estrutura educacional atual arrasta todos os alunos para um nível de denominador comum mais baixo, passa todos os alunos, ensina lixo em vez de disciplinas, de ramos de saber e permite que os baderneiros ampliem sua autoexpressão, atormentando e distraindo aqueles que estão ansiosos para aprender, tudo em nome da democracia. Isso porque o livro é de 1959. Nunca saberemos quantos jovens potencialmente brilhantes, que poderiam ter sido capazes, e até mesmo grandes cientistas, foram permanentemente paralisados pela filosofia de educação progressiva dominante nas escolas públicas. Os russos, digamos, abandonaram os absurdos da educação progressiva há muitos anos e, nessa medida, gozam de uma formação científica superior. Existem corolários de importância para essa tarefa dos estados em reformar suas próprias escolas públicas. Existe o problema dos jovens incapazes de ser educados, aqueles que são muito burros ou desinteressados para se beneficiar da educação formal e que seriam muito mais felizes em emprego ou comércio. Os estados devem considerar a redução da idade máxima de frequência obrigatória ou mesmo a total revogação da lei de frequência obrigatória. Outro problema importante é o recente alvoroço sobre o salário dos professores. Roger Freeman demonstrou conclusivamente em um estudo definitivo que não há escassez de professores, seja no presente, seja no futuro. Freeman mostra que os salários dos professores são totalmente adequados. Há, com certeza, uma escassez de professores de alta qualidade, que são expulsos da profissão pelas tabelas salariais altamente uniformes, exigidas pelos sindicatos de professores.
privados de incentivos ao mérito e frustrados pela burocracia e pelo serviço público e pelos absurdos da educação progressiva, os bons professores, aqueles mesmos que são necessários para educar os jovens adequadamente, partem para os melhores salários que podem obter em outro lugar. Isso é particularmente verdadeiro para os bons professores de ciências, pois a indústria e o governo têm mais oportunidade de emprego para esses professores de ciências do que para outros professores. As escolas públicas deveriam, portanto, 1. Pagar mais aos bons professores do que aos medíocres e 2. Deve pagar aos professores de ciências mais do que os outros para não perdê-los para outros empregos. Em suma, não os salários gerais, mas os salários diferenciados precisam ser revistos por funcionários que devem ter a coragem de lutar contra a burocracia entrincheirada do NEA e de outros sindicatos de professores. Outra política importante estadual seria relaxar os regulamentos absurdos que os estados agora exigem para a contratação de professores. Essas regras jogam a favor dos educadores profissionais progressistas, exigindo uma miríade de curso de método antes que um homem possa ensinar nas escolas, enquanto isso despreza o assunto tão importante. Nossos maiores físicos estão legalmente impedidos de lecionar nas escolas públicas porque não possuem as qualificações impostas pelas leis estaduais. Aqui, também, os estados restringem a oferta de professores, especialmente aqueles capazes que desejam enfatizar o conhecimento da matéria em vez da metodologia progressiva. 4. Problemas específicos. Alegada escassez de pesquisa científica. Além das queixas de falta de cientistas, abundam as acusações de que a pesquisa científica, deixada à mercê do livre comércio, seria insuficiente para as necessidades tecnológicas modernas. Em primeiro lugar, temos ouvido falar muito sobre os recursos que a União Soviética tem investido em pesquisas científicas e como devemos redobrar nossos esforços para alcançá-los. Mas a National Science Foundation estimou que a União Soviética está investindo um pouco mais de 1% do seu produto nacional em pesquisa e desenvolvimento. O relatório Stillman, de 1947, exigia que os Estados Unidos aplicassem 1% do seu produto nacional em pesquisa e desenvolvimento nos próximos anos. Ainda assim, agora temos 2% de nosso produto indo para pesquisa e desenvolvimento e nossa renda nacional é muito mais alta do que os soviéticos. Em 1953 e 54, fontes privadas contribuíram com 2,6 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento. Isso contrasta com um total de 530 milhões de fundos privados em 1941. Na verdade, com exceção da pesquisa pura ou básica, que estudaremos mais adiante, o estudo da National Science Foundation reconheceu a suficiência da pesquisa científica privada na indústria americana. O florescimento da pesquisa privada em nossa era moderna foi eloquentemente saudado pelo general David Sarnoff, presidente do Conselho da RCA. Hoje, a ciência e a indústria são ligadas pelas artérias do progresso e sua força vital é a pesquisa técnica. O padrão de nosso progresso industrial reside na parceria entre aqueles que criam coisas boas e aqueles que as produzem, distribuem e atendem. É um trabalho em equipe entre a pesquisa e a indústria. Sobre as pesquisas de John Dilks, David Sowers e Richard Stillerman, em seus trabalhos muito importantes, pegando 61 das invenções mais importantes do século XX, excluindo a energia atômica, que discutiremos a seguir, Dilks et al. Descobriram que mais da metade deles era um trabalho de inventores individuais, como os indivíduos trabalhando em suas próprias direções e com recursos muito limitados. Nessa categoria, eles colocam invenções como ar-condicionado, câmbio automático, baquelita, caneta esferográfica, hidrocraqueamento catalítico de petróleo, celofone, colhedor de algodão, ciclotron, refrigeração de gás, microscópio eletrônico, bússola giroscópica, o helicóptero, a insulina, o motor a jato, o filme diapositivo Kodachrome, a gravação magnética, a penicilina, a câmera polaroid, o rádio, o aparelho de barbear, o titânio e o zíper. O motor a jato foi inventado e realizado, seu desenvolvimento inicial praticamente simultaneamente, por britânicos e germânicos, que foram inventores individuais, completamente alheios à indústria aeronáutica ou não especialistas em motores. A bússola giroscópica foi inventada por um jovem historiador da arte alemão. A maior parte das invenções básicas para o rádio veio de inventores individuais não ligados a empresas de comunicação, alguns dos quais criaram novas pequenas empresas para explorar a invenção. O ciclotron foi inventado e parcialmente desenvolvido por um cientista universitário, usando equipamentos simples nos estágios iniciais. A penicilina foi inventada e parcialmente desenvolvida em um laboratório universitário, e a insulina foi inventada por um clínico geral que usava um laboratório universitário. Das invenções estudadas, que foram realizadas em laboratórios de pesquisa industrial, algumas surgiram em pequenas empresas, outras foram subprodutos mais ou menos acidentais de outro trabalho, em vez de pré-planejados e pré-direcionados. O terileno, a fibra sintética, foi descoberto por um pequeno grupo de pesquisa em uma empresa não diretamente interessada na produção de fibras.
O processo de laminação contínua de tiras a quente, aplicada a chapas de aço, foi idealizado por um inventor individual e depois aperfeiçoado em uma pequena siderúrgica. O disco LP, vinil, foi inventado por um engenheiro que trabalhava nele com uma linha secundária individual e, em seguida, foi desenvolvido por outra empresa. Em outros casos, as invenções dos laboratórios de pesquisa de grandes empresas foram feitas por pequenas equipes de pesquisa, muitas vezes centradas em torno de um homem notável. Foi o caso do nylon nos laboratórios da DuPont. O século XX produziu alguns grandes inventores independentes, criadores de muitos novos dispositivos importantes. Um deles, o inglês S. G. Brown, que inventou componentes para telegrafia, telefonia, rádio e girobússola, declarou, abre aspas, se houvesse algum controle sobre mim ou sobre meu trabalho, toda ideia pararia, fecha aspas. Brown nunca aceitou ajuda financeira para o trabalho experimental ou para a produção de novo dispositivo. Como tal homem se sairia sob o controle de uma equipe de pesquisa dirigida pelo governo ou sob o controle do governo? P.T. Farnsworth, grande pioneiro da televisão, sempre preferiu fazer suas pesquisas em pequena escala e com equipamentos simples. F.W. Lanchester, grande inventor britânico em aerodinâmica e engenharia, escreveu uma vez, abre aspas, a característica saliente de minha carreira é que meu trabalho tem sido quase totalmente individual. Meu trabalho científico e técnico foi quase totalmente individual. Meu trabalho científico e técnico nunca foi apoiado por fundos de fontes externas em qualquer extensão material. Fecha aspas. Lee de Forest, eminente inventor do tubo de vácuo de rádio, sempre achou difícil trabalhar em quaisquer condições que não tivesse total autonomia. Sir Frank Whiteley inventou um motor a jato com recursos muito limitados. C.F. Kettering frequentemente preferia equipamentos simples, e R.M. Lodge alertou recentemente, abre aspas, a tendência para aparelhos cada vez mais complexos deve ser cuidadosamente observada e controlada, caso contrário, os próprios cientistas gradualmente se tornam especialistas em inventores de máquina e há uma tendência, por exemplo, de um problema analítico ser passado do laboratório microanalítico para o laboratório do infravermelho e daí para o laboratório de espectrografia de massa, enquanto o tempo todo, tudo que era necessário era um microfone e um observador atento. Fecha aspas. O digno inventor individual está longe de ser indefeso no mundo moderno. Ele pode, em um sistema de livre iniciativa, tornar-se um consultor autônomo para a indústria, pode trabalhar em invenções com doações externas, pode vender suas ideias para empresas, pode formar ou ser apoiado por uma associação de pesquisa, com ou sem fins lucrativos, ou pode obter a ajuda de organizações privadas especiais que investem capital de risco em pequenas invenções especulativas, por exemplo, American Research e Development Corporations. Antes da descoberta do transistor, muitos cientistas afirmavam que nada poderia ser aprendido nesse campo. Eminentes matemáticos certa vez afirmaram provar logicamente que o rádio de ondas curtas era impossível. Muitos dos grandes inventores dos últimos tempos não poderiam ter conseguido um emprego de pesquisa na área por falta de experiência. Os inventores do Kodachrome eram músicos, Eastman, o grande inventor da fotografia, era guarda-livros na época, o inventor da caneta esferográfica foi um artista e jornalista, o sistema de discagem automática foi inventado por um agente funerário, um veterinário inventou o pneu. A importância do trabalho autodirigido para grandes cientistas é enfatizada pelo descobridor de vitaminas, ganhador do prêmio Nobel, o químico Csikszentmihalyi Georgi, que escreveu, abre aspas, o verdadeiro cientista está pronto para suportar a privação em vez de deixar que alguém mande a ele qual direção seu trabalho deve tomar. Fecha aspas. Se vocês acham que já tem muitas descobertas científicas e nomes que vocês nunca ouviram falar, feitas privadamente, ou de cientistas que você nunca ouviu falar, esperem para ver quando eu fizer um vídeo ou uma série de vídeos sobre cientistas e descobertas medievais, que aí a coisa é muito mais bonita e interessante.